No relato do advento do Cristo, no Evangelho segundo São Lucas, o Cristo nasceu em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Esotericamente, o significado disso é que a consciência humana, que é o lugar de prazer, conforto e folia, nunca tem espaço para o Cristo. Quando há uma suficiência de suprimento, saúde e o conforto da vida doméstica, raramente há lugar nessa consciência para o Cristo. E por causa dessa complacência humana, geralmente é somente quando a doença, o pecado ou a pobreza são experimentados que a consciência está pronta para receber a revelação do Cristo. Mais frequentemente, são os doentes, os pecadores e os pobres quem são os buscadores. Provavelmente, no princípio, eles buscam apenas alívio de suas condições más, discordantes ou infelizes. Mais cedo ou tarde, eles despertam para o fato de que há um significado mais profundo na atividade do Cristo do que meramente a cura dos enfermos ou mesmo levantar os mortos. É então que a consciência se abre para receber o impulso espiritual. Dentro da consciência de cada pessoa no mundo e na consciência de todos aqueles que estiveram aqui e de todos aqueles que ainda não chegaram a este plano de existência, há esta centelha espiritual, esta que é chamada de Cristo, uma centelha que é acesa apenas quando o homem procura por ela e aprende a se voltar para dentro para encontrá-la. Isaías revela o Cristo. Ao tentar entender o Cristo, é necessário conhecer sua função e o significado do tipo de vida que é vivida quando Cristo é realizado. Mais do que qualquer outro profeta hebreu, Isaías captou a visão do Cristo, e do começo ao fim, o livro de Isaías está repleto de sabedoria concernente ao Cristo. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que vos fabricaram as vossas mãos para pecardes. Isaías 31, 1, 3, 6, 7. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas onde há alegria na cidade jubilosa. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Isaías 32, 13, 15, 16, 17 e 18. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque águas se arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho,
que se chamará o Caminho Santo. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 32, 1, 2, 4 a 10. Aqui, nesses poucos versos, é contada toda a função, natureza e propósito do Cristo. Em nosso estado humano, descemos ao Egito, que simboliza a nossa ida para algum lugar fora de nós mesmos por ajuda. Buscamos aliados, ou seja, buscamos a ajuda do homem cuja respiração está nas narinas. Nós confiamos nos cavaleiros e cavalos do Egito. Nós confiamos em bombas e balas, e ainda mais do que isso, moldamos prata e ouro, até que passamos a acreditar que nossa salvação e nosso suprimento estão neles, e que nosso bem está em ter abundância, não necessariamente em prata e ouro, mas nas notas de dólares que representam a prata e o ouro. Criamos dinheiro e sistemas de dinheiro, e então não apenas os adoramos, mas tememos a falta deles, como se a nossa salvação estivesse na moeda, em vez de no Espírito do Senhor que está sobre nós. Queremos aliados e buscamos por eles, não apenas como instrumentos de negociação, mas como se a segurança, a proteção e a paz fossem realmente encontradas ali, ou como se tivessem o poder de conceder paz ao mundo, mas sem considerar que é somente o Espírito do Senhor Deus que pode trazer paz, ou dotar as organizações que o homem fez com qualquer medida de sucesso. Enquanto buscamos pelo homem cuja respiração está em suas narinas, por seus exércitos, suas marinhas e suas bombas, por alianças de nações e tratados, por ouro e prata e pela moeda da nação, estamos adorando ídolos. Estamos esperando que nosso bem venha da forma e do efeito, da criatura e não do Criador. O Cristo é o Espírito invisível de Deus que está dentro de nós, aguardando o nosso reconhecimento e aceitação. Quando buscamos este Espírito de Deus dentro de nós, estamos buscando a fonte, a substância, a lei e a atividade do nosso bem. A receptividade ao Cristo é maior no tempo de necessidade. Assim, quando temos uma abundância de prata e ouro, somos bem supridos de aliados, temos arquivos cheios de tratados de um tipo ou de outro, e por dependermos deles, não somos receptivos ou responsivos ao Cristo, ao Espírito de Deus que foi plantado dentro de cada um de nós no princípio, quando fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e que é parte do nosso próprio ser. A consciência que está preocupada com seus negócios, seus prazeres e seu conforto nunca tem tempo ou lugar para uma receptividade ao Cristo. Frequentemente, é somente quando estamos deprimidos, desencorajados e desanimados de espírito, esgotados nas finanças, pobres de saúde e fracos na moral, que finalmente começamos a dar lugar ao Cristo. O Cristo, portanto, na realidade, nasce em um estábulo, isto é, na parte mais baixa de nossa consciência. E é aí que temos de começar nossa busca e continuar, até que o menor vislumbre da realidade espiritual nos seja dado. É nesse ponto que geralmente cometemos um erro. Recebemos alguma evidência do Cristo dentro de nós, a cura de uma condição física, mental, moral ou financeira, e em nosso entusiasmo nos apressamos em comunicá-lo ao mundo, muitas vezes pouco percebendo que o mundo como um todo não se importa nem um pouco com isso e não pode nem mesmo entender ou acreditar. As Escrituras dizem: mesmo que vejam sinais e maravilhas, não acreditarão. E ainda assim, é a primeira vez que somos curados de um resfriado ou de alguma outra doença menor, ficamos tão agradecidos e tão ansiosos para contar sobre isso, tão empolgados que até esperamos que o mundo acredite. Mas a Escritura nos adverte novamente para levar o menino e sua mãe fugir para o Egito e ficar lá até que eu traga a palavra. Leve o menino Jesus à escuridão e esconda-o do mundo. Não revele este Cristo que foi revelado a você.
Não tente dar isto a este mundo. Não tente ser um benfeitor. Não tente salvar o mundo. O mundo não quer ser salvo mais do que você queria ser salvo quando você era saudável e próspero e tudo ia bem. O mundo aceitará o Cristo quando o mundo estiver suficientemente necessitado dele. Os hebreus, sob o faraó, aceitaram Moisés, mas a necessidade deles era grande. Os hebreus, sob César, aceitaram o Cristo, também porque a necessidade deles era grande. E assim, todo este mundo aceitará o Cristo quando sua necessidade se tornar grande o suficiente. Alguma evidência disso está se tornando aparente, porque nos países que experimentaram os maiores problemas, encontramos a maior receptividade e resposta a este trabalho. Existe em cada um de nós este infinito invisível, que no misticismo cristão é chamado de Cristo ou o Espírito de Deus no homem. É o pão, a carne, o vinho e a água, é o nosso sustento e suprimento. Nenhuma mudança ocorre em nossa vida exterior, exceto em proporção à nossa consciência da presença e do poder interiores. Mas à medida que despertamos para este Espírito dentro de nós, isso torna-se a própria substância, vida, lei e atividade de nossa experiência no exterior. Portanto, não devemos pensar sobre as coisas do mundo exterior. Devemos buscar a compreensão dessa presença interior e então deixar nosso mundo exterior ser renovado e ressuscitado. A rejeição do Cristo. Após essa percepção que ocorre em nossa consciência durante nossos períodos de pecado, doença, falta ou infelicidade, o que podemos chamar de nascimento de Cristo no estábulo, somos levados passo a passo através das várias atividades do Cristo, testemunhando como Ele alimenta os famintos, cura os enfermos e ressuscita os mortos, até sermos levados ao ponto de rejeição do Cristo e, finalmente, a crucificação. Essa rejeição do Cristo não é um evento histórico, é um acontecimento pessoal que ocorre na experiência de cada indivíduo que tem alcançado uma pequena medida do Cristo. É verdade que foi um evento que aconteceu há 2000 anos, mas também ocorreu há 4.000 anos, há 6.000 anos e 8.000 anos atrás, e vem acontecendo a cada ano e todos os dias desde então. Por mais inacreditável que pareça, todo estudante espiritual do mundo que recebeu o Cristo, em algum momento ou outro, chegou a um ponto de rejeitá-lo. Independente dos milagres realizados na vida de uma pessoa, ainda chega um momento de tentação, um momento de rejeição. Assim como essa tentação veio aos seguidores de Cristo há 2000 anos, como aconteceu com todo místico, assim também acontecerá com qualquer um que permaneça no caminho. Conforme o Cristo começa a operar em nossa consciência, traz vida humana um pouco melhor, cura nossas doenças físicas, alivia-nos da pobreza ou nos tira da falta e limitação, começa a melhorar algumas das nossas relações humanas, nos traz um maior senso de companheirismo. Do ponto de vista humano, parece que agora descobrimos algo como a lâmpada de Aladim, e tudo o que precisamos fazer para tornar nossa experiência humana melhor, melhor e melhor, é desejar e esfregar a lâmpada. Chega a hora em que a compreensão interior revela que a verdadeira função do Cristo não é apenas tornar nossos corpos menos dolorosos, nossa experiência mais harmoniosa, ou aumentar a quantidade de nossa renda. Isso é apenas o estágio do jardim de infância da experiência do Cristo. Pouco a pouco, começamos a aprender algo sobre o que Jesus quis dizer quando disse que seus seguidores devem deixar tudo por sua causa. A menos que comecemos a desistir da fé, da confiança e da esperança no mundo exterior, a menos que cheguemos ao lugar de renunciar ao que o Mestre chamou este mundo, mesmo um mundo bom, não poderemos entrar no reino espiritual. Meu reino não é deste mundo, e mesmo que esse mundo se torne saudável, rico ou pacífico, ainda há outro lugar para nós. É meu reino, e é um mundo composto de padrões totalmente diferentes, até mesmo daqueles melhores padrões humanos. Isso nos leva a essa passagem desconcertante na Escritura, onde Jesus reconhece que João Batista é um homem santo. Entre os que são nascidos de mulheres, não surgiu nenhum maior do que João Batista.
Não obstante, aquele que é o menor no reino dos céus ainda é maior do que ele. Ali estava o maior e mais justo profeta hebreu, e, no entanto, o menor dos que haviam entrado no reino dos céus estava na frente dele. Quando alcançamos um senso de justiça e estamos vivendo sob a lei, obedecendo aos 10 mandamentos, e estamos começando a experimentar uma humanidade saudável e harmoniosa, achamos que chegamos, mas nem sequer nos aproximamos do mínimo daqueles que atingiram a consciência espiritual. Quando nos defrontamos com a necessidade de abandonar a ideia de apenas melhorar nossa humanidade, de esquecer por enquanto se estamos desfrutando de boa humanidade ou chafurdando em péssimo estado humano, de estarmos despreocupados se momentaneamente temos ou não temos problemas, em vez disso, irmos direto ao centro para buscar não o que devemos comer ou beber, mas o reino de Deus e sua justiça, chegamos ao ponto da decisão. Aqueles de nós que não estão dispostos a abandonar nossos modos humanos, voltam-se para nossa condição humana, nossa saúde humana e nosso bem humano, e o Cristo é rejeitado e crucificado, deixado e esquecido. Porque tentamos continuar demonstrando meramente o bem humano, muitas vezes chegamos ao ponto da rejeição ou crucificação do Cristo dentro de nós. Mas quase simultaneamente com essa tentação, vem a oportunidade de experimentar a ressurreição. Esta oportunidade surge porque percebemos que agora que alcançamos a saúde, o suprimento, o companheirismo e todo o bem humano, permanece um vazio dentro de nós, há uma falta, algo está faltando. Então é que o Cristo é ressuscitado dentro de nós, levantado do túmulo do esquecimento ou da rejeição em que nós o lançamos, e mais uma vez ele ganha vida em nós, para nos mostrar que a ascensão está logo adiante. Nesta forma ressuscitada, testemunhamos a plena atividade do Cristo. Vemos que o Espírito de Cristo dentro de nós anda através de portas fechadas e através de paredes. Não é morto por balas, bombas ou facas. Nunca é destruído e, independentemente das circunstâncias humanas que nos cercam, em 3 dias, a qualquer momento, o Cristo pode levantar toda a nossa experiência e elevá-la a uma forma ressuscitada, que pode produzir carne e beber espiritualmente, que pode provar que não é formado de matéria ou limitado por condições materiais e crenças materiais, que está acima das limitações do sentido humano, do senso pessoal, e que tem uma vida espiritual que é automantida e autossustentada. É verdade que ainda estamos deste mundo, mas não somos mais dele. Nós participamos de seu bem, mas não na medida em que fazíamos antes, mas sim através deste Espírito ressuscitado que agora domina completamente nossas vidas e culmina na experiência descrita por Paulo. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Exteriormente somos carne e sangue, e exteriormente desempenhamos as mesmas funções em nossos negócios, profissão ou qualquer que seja o nosso trabalho, mas tudo está acontecendo por causa de uma atividade interior, um espírito interior, por meio do qual toda a nossa vida humana floresce. Quase todo aquele que alcança o Cristo, alcança-o, antes de mais nada, no seu estado de espírito mais deprimido ou degradado, e como ele se prova em sua experiência e lhe restaura os anos perdidos dos gafanhotos e lhe provê saúde e provisão, leva-o àquele ponto de realização onde ele sabe que não é suficiente para o Espírito de Deus lhe dar alojamento e 3 refeições por dia. Ele deve ir mais fundo e abandonar até mesmo o bem humano, mas é neste ponto que o Cristo é rejeitado. Uma rejeição geralmente tomando a forma de adiamento, adiando aquele dia para que o bem humano possa ser desfrutado um pouco mais. Sim, ele se garante que ele virá a Cristo em breve, muito em breve. Ele entrará em profunda meditação e viverá através do Espírito exclusivamente. Não agora, mas logo. Então, em meio a essa hesitação e tentativa de adiamento, vem um período de esterilidade em que ele pode ter uma abundância de todo o bem que existe na terra,
Mas apesar de tudo isso, ainda há uma incompletude, uma falta de cumprimento. Esse período de esterilidade é seguido por uma aceitação da ressurreição em uma completa e plena disposição para deixar o Cristo conduzi-lo à experiência real da vida de Cristo. A vida de Cristo na Terra é uma vida muito diferente de apenas um modo de vida humano feliz. Existem diferentes padrões para essa vida, diferentes modos e meios de expressão. Não há mais uma busca por eu ou meu, mas sim uma liberação de todo o sentido pessoal.